Sejam todas muito bem-vindas. Vão chegando por aqui, vão se acomodando, porque a gente vai falar sobre vergonha. Vergonha dessa traição, vergonha de ficar nesse casamento, vergonha pelo que aconteceu. Vamos falar sobre isso hoje? Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a nossa conversa, eu falo que é de alma para alma, né? Porque foi exatamente o que eu passei, foi exatamente o que eu vivi e o que eu quero ensinar aqui para vocês, tá? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. E se vocês estão gostando dessas aulas, imagina só o que eu separei para vocês, né? Lá dentro da nossa imersão Superando a Traição, que vai ser sensacional. Vai ter muito mais conteúdo, material para vocês, exercício, comunidade e presente. Então, não percam, tá? Para se inscrever, quem está no YouTube, o link está aqui nos comentários, lá no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. E para quem está no Instagram, o link também já está disponível para vocês na live. E no Facebook, o link está abaixo da descrição desse vídeo, tá? Então, eu quero começar a lembrar vocês que faltam poucos dias, né? A nossa imersão vai começar agora, na próxima semana. Então, não percam essa oportunidade, porque eu não sei quando que nós vamos ter uma nova imersão. Aproveite essa oportunidade de começar o ano de uma forma diferente, né? Deixar essas lembranças dolorosas, deixar a insegurança, a desconfiança, a baixa autoestima, o adoecimento, né? Para que você realmente possa trazer essa cura para você, para o seu casamento e para a sua família, né? Seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Então, gente, mulher que se ama, resolve logo. Não fica jogando para depois, porque ela sabe quais são as consequências, tá? Então, se você está chegando por aqui pela primeira vez, escreva para mim o seu nome, de onde você é, escreve que você é nova. Agora, se você já está comigo desde segunda-feira, já assistiu alguma aula minha, escreve aí para mim, tô firme. Tô firme para eu saber que você já está me acompanhando com essas aulas de aquecimento que antecedem a nossa imersão, que é para te deixar muito mais desvendada para tudo que eu tenho reservado para você lá dentro dessa imersão. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora com carinho para a gente introduzir o tema da vergonha. Você sente, seja sincera para você, tá? Você sente vergonha de ter perdoado o seu marido e ter ficado nesse casamento? Sim ou não? Você sente vergonha de ter perdoado? Você sente vergonha de ter ficado nesse casamento? Você sente vergonha de ter passado por essa traição? Sim ou não? Escrevam aí para mim. Sabe aquela vergonha de ter ficado e todo mundo ficou sabendo, né? Todo mundo sabe que você passou por essa dor da traição, de encarar seus filhos, seus amigos, seus familiares, a congregação, né? As pessoas da igreja do qual você participa, de algum evento social ou evento comunitário, enfim. Você sente vergonha? Por quê, gente? Às vezes, a vergonha não é dos outros. Às vezes, essa vergonha é de você mesma. Vergonha de você falar, eu não acredito que eu estou passando por isso, porque eu disse a minha vida inteira que se isso acontecesse comigo, eu jamais perdoaria uma traição. Principalmente as mulheres que viram o pai traindo a mãe, né? O vô traindo a avó, os tios traindo as tias. E aí você imaginava assim, eu jamais ficaria no lugar da minha mãe. Jamais ficaria no lugar da minha avó, jamais ficaria no lugar das minhas tias, né? Jamais teria perdoado uma traição e ficado nesse casamento. Então, normalmente essas mulheres têm uma dificuldade de uma facilidade maior a essa vergonha, né? Porque dentro dela ela sabia que ela não deveria aceitar aquilo, mas por amor, pelo tempo de casamento, pelos filhos, né? E por vários outros motivos, ela decide ficar. Mas aí, quando ela perdoa e quando ela fica, vem a vergonha, vem a culpa, né? Vem a agonia, vem o desespero. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu também já chorei escondida, eu também quis ficar longe das pessoas para que elas não soubessem, para que elas não tocassem no assunto. Eu já me culpei por essa traição. Então, nem tanto, gente, para vocês saberem, né? Essa traição aconteceu há mais de 11 anos atrás. E muitas pessoas só descobriram essa traição porque foi falada, né? Depois mesmo do falecimento do meu marido.
Por quê? É claro, isso já tinha sido resolvido entre nós, né? E isso é uma coisa que cabe apenas ao casal resolver. Isso não deve ser de ordem pública. Mas quando me perguntam, eu não tenho nenhum problema de responder. E quando eu respondo, as pessoas se assustam. Como assim você foi traída? Como assim? Né? Por quê? Porque a pessoa traída, ou ela termina aquele casamento, ou ela vive sempre em dor, num casamento ali de fachada. Mas no meu caso não, porque eu me curei. E é isso que eu ensino para vocês lá dentro da nossa imersão Superando a Traição, tá? E eu até brinco, né? Porque falo com as minhas alunas da Jornada Lógica dos Relacionamentos. Quem está chegando aqui ainda não me conhece. Eu sou a Paula Abreu, sou criadora do método da Jornada Lógica dos Relacionamentos, que ajuda mulheres casadas há mais de 10 anos. Te pego pela mão e te ensino qual é o caminho que você precisa seguir para curar a dor da traição em até 4 semanas. Independente se é para você ficar ou é para você sair. Primeiro você precisa se curar para ter clareza da sua decisão. Eu sempre brinco que eu dou risada, né, quando eu falo dessa dor, porque foi algo que me fez crescer. Foi algo que me transformou numa mulher que eu nunca imaginei que eu pudesse ser. Então eu falo muitas vezes que eu agradeço. Não agradeço pela traição em si, não agradeço, né? Não nesse sentido, mas eu agradeço o aprendizado que essa traição me trouxe. Porque se não fosse por ela, eu ainda estaria lá achando que eu tinha um casamento perfeito, um marido perfeito, né? Acharia que continuava sendo uma esposa perfeita e que estava tudo certo, quando na verdade não estava. Já existiam buracos, já existiam distanciamentos que muitos deles eu não queria lidar com aquilo, assim como, por exemplo, a minha sexualidade, porque eu fui indisponível sexualmente por muito tempo. Então, eu achava que isso era normal, porque minha mãe também era, minha avó também era, então aquilo era normal. Então, muita coisa eu não quis ver e muita coisa também eu não sabia. Então, quando a traição entrou e eu precisei me curar, eu precisei olhar para tudo isso, que na verdade eram bloqueios que eu tinha e que quando a gente olha para a causa raiz dessa traição, tudo isso aqui, ó, que está acima disso daqui, também vem sendo curado. As nossas dores do abandono, as nossas dores da rejeição, da humilhação, da exposição, manipulação, da traição, tudo isso vem sendo curado quando você corta, né, e trata o mal pela raiz, tá? E aqui, gente, olha só, nenhuma mulher aqui tem uma vida de novela, né, gente? Nem dorama. Todas nós passamos pelos nossos altos e baixos aqui. Me diz a real. Por causa dessa vergonha, quantas aqui já pensaram em meter o pé nesse casamento e ir embora para bem longe? Fala eu. Tipo, eu não aguento mais. Não vou dar conta. Né? Vontade de desistir, jogar toalha, chutar o pau da barraca. Entenda como vocês quiserem. E quem aqui já sentiu, ficou treinando na frente do espelho um discurso para falar com esse marido, para falar com a terceira pessoa, caso você visse ela no supermercado? Quem aqui? Quem aqui já ficou lá no banheiro, no quarto, no espelho, ensaiando? O que é que você diria? Não, se ela falar isso, eu falo isso. Não, se ela aparecer no meu serviço, eu faço isso. Se ela aparecer aqui de novo, eu faço isso. Quantas vezes você já pensou, né, para diminuir uma vergonha, para diminuir uma exposição? Quantas vezes você já pensou, né, já arquitetou esse discurso do que você falaria com seu marido ou que você falaria com a terceira pessoa? Respondia, né? E aqui, gente, o problema que eu quero trazer para vocês, que é importante que vocês saibam, não é você sentir tudo isso. O problema é você continuar presa nesse lugar. Então, a vergonha, ela vem mesmo. Ela é uma emoção e você vai sentir. O problema disso não é você sentir uma emoção, mas é você ficar presa nela. E eu vou explicar isso para vocês agora, porque eu quero ser direta com você, com muito carinho, com muito respeito por você, pelo seu casamento, pela sua história. Mas vergonha, gente, não é fraqueza. Vergonha não é submissão. Porque muita gente fala, né? Um dos motivos pelo qual a gente sente vergonha, que é justamente essa. Tá vendo? É submissa ao marido. Tudo, independente do que ele fala, ainda assim ela fica, né? Vergonha não é falta de valor. E aquela mulher lá não se dá valor. Porque às vezes, gente, a gente escuta isso, sabe? Se ela se amasse mais, ela não ficaria nesse casamento.
Ai, se ela se amasse, ela não perdoaria essa traição. Não é assim? Então, eu tô aqui para te dizer que não. Vergonha não é fraqueza, vergonha não é submissão, vergonha não é falta de valor. Presta atenção no que eu tô te dizendo aqui. Vergonha é uma resposta emocional a esse trauma. Então, eu fui traumatizada, algo machucou, quebrou, feriu. E a resposta a esse trauma que vem automaticamente é a vergonha. E olha que interessante, né, gente? Porque a vergonha, muitas vezes, ela vem com uma fala mentirosa, como se a culpa fosse nossa. Alguém aqui já passou por isso? Olha só que interessante, né? A gente não fez nada. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. A gente não fez nada. A gente não fez absolutamente nada. E você tá com vergonha por causa de quê? Porque a gente acaba trazendo de uma forma mentirosa a responsabilidade, a culpa dessa traição para você. Como se você não tivesse sido uma boa esposa, como se você não tivesse sido uma mulher suficiente para esse marido, né? E não, isso é uma imagem mentirosa dessa traição para você, que a sua mente deve estar contando isso para você nesse momento. A traição, gente, ela não define quem você é. Você está passando por um momento, por um processo, mas você não é a traição. Você não é a vergonha. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? O quanto é importante a gente separar isso? Até porque, gente, vamos considerar que o nosso mundo é um mundo de hipocrisia. Tá? Quem não gostar do que eu tô falando, tá tudo bem, pode sair da aula, vá procurar outro terapeuta, outro profissional que você acha que esteja mais próximo da sua linguagem. Mas para mim, a nossa sociedade, ela é profundamente hipócrita. Ela está passando por dificuldades dentro da casa dela, dentro da vida dela, do casamento dela, com os filhos dela, mas muitas mulheres, homens, famílias fazem de tudo para parecer perfeito, porque é o que as redes sociais mostram pra gente, né? Que só a vida perfeita é que tem valor no mundo de hoje. Então ela esconde os problemas que ela tem, as dores que ela tem, os traumas que ela tem, os problemas e os desafios que ela tem, para tentar se mostrar como algo perfeito, enquanto ela mete o pau na coleguinha, né? Pode perguntar, gente, mesmo sem perguntar. Tem um monte de gente querendo dar pitaco na sua vida. Tem um monte de gente falando de você, falando o que é e falando o que não é. Essa é uma grande verdade e a gente precisa olhar para isso. Então, assim, esses dedos apontados para você, que te traz tanta vergonha, lembra-se que um dedo aponta para você, os outros 4 voltam para quem aponta. Então, existe muita hipocrisia que a pessoa que te julga, a pessoa que te aponta, tem o marido que está pulando a cerca também. Faz 6 meses, 1 ano, que não tem intimidade sexual. Que o marido está dormindo na sala. Que diz que vai embora. Mas aqui fora ela continua, ó, fulana. Por quê? Porque é mais fácil você ficar olhando para o problema do outro do que ter a coragem de olhar para si, de olhar para as suas próprias dores, de estar disposta a curar as suas próprias dores. Por quê? Falar do amiguinho não dói. Falar do amiguinho não mexe nas suas feridas. Não é assim? Então, mulherada, tome muito cuidado. Ande de cabeça erguida. Você não deve nada para ninguém. E a única pessoa da qual você precisa ter e dar satisfação é para o seu marido. Vida de casal é a 2. Não é filho, não é pai, não é mãe, não é irmão, não é cunhado, não é chefe no trabalho, não é também dentro dos templos religiosos. Você fala se você quiser. Você fala se você quer pedir ajuda. Mas tomem cuidado, porque muita mulher abre a boca para defamar o marido. Não para pedir ajuda dentro da congregação, dentro dos templos religiosos. Muita mulher não vai para pedir aconselhamento, vai para expor o marido para ver se ele volta ao normal. E aí esse marido, que se tiver um tipo de mente de marido caladão, vai se sentir completamente ridicularizado, completamente humilhado, e você que tanto quer que seu marido volte para a igreja, aí que ele não volta nunca mais. Então, tome cuidado. Uma mulher sábia, ela sabe disso. E ela evita a exposição.
Lá dentro da imersão, eu vou mostrar para você que existem 5 tipos de mentes de marido. Cada tipo de mente de marido reage de uma forma diferente. Ele pensa, ele sente e ele se comporta de uma forma diferente diante da traição. Seja do arrependimento, seja de como ele demonstra confiança, seja como ele demonstra amor. Todas essas coisas, cada tipo de mente de marido reage de uma forma diferente. Então, eu já tô dando um spoiler aqui, porque vocês vão ver esses tipos de mente de marido. Gente, é uma ferramenta fantástica, vocês não podem perder. Então, se inscrevam para a imersão. O link está aqui abaixo dessa aula para quem está no YouTube e no Instagram o link está aí para vocês. 100% online, gratuito, e já vou dar spoiler. Vai ter material para vocês baixarem, vai ter exercício para vocês fazerem. Então, se você já quer começar a entender qual é o tipo de mente do seu marido, mundo na lua, marido intenso, marido controlador, marido caladão ou marido exigente, vocês vão saber como cada um desses 5 tipos de mente de marido funciona. Não só depois da traição, mas como funciona quando ele está mentindo, como funciona quando ele realmente ama, quando ele está arrependido. Então, não percam, tá? Se inscrevam para você poder receber todo esse conteúdo de presente. Imagina que numa dessa situação, você vai e expõe o seu marido no grupo da família, que muitas mulheres fazem isso, né? Ou até mesmo no grupo religioso. Esse marido, se ele for o tipo de mente, qualquer um, né, gente, que tem essa exposição, vai ter uma reação diferente. Mas o marido caladão, ele vai querer ir embora de casa. E não é por causa da traição, não é por causa de nada disso, mas por causa da ridicularização que ele sofreu. Então, se você quer ficar nesse casamento, tome cuidado. Uma mulher sábia sabe disso. A mulher tola, não. Então, tomem cuidado, tá? Venham para a imersão para que você aprenda esse caminho de como a mulher sábia se posiciona, como uma mulher sábia pensa, como uma mulher sábia impõe limites, tá? É importante que vocês saibam. Então, a traição não define você. Mas da onde nasce essa vergonha, Paula? Vamos lá. Essa vergonha, ela pode vir de uma pressão social. Muita gente fala assim, você está tentando normalizar a traição, perdoando, né? Como se essa mulher aí é submissa a ele. Ela perdoou e ficou lá no casamento dele. Isso é um comentário que pode te trazer essa vergonha. A outra é o julgamento externo. O que os amigos dizem, o que os parentes dizem, o que as pessoas no templo religioso vão dizer, não é assim? Então, o julgamento externo, gente, presta atenção, tá? Que julgamento externo não tem nada a ver, às vezes, com a fala, mas é o olhar. A energia que aquela pessoa demonstra para você quando ela se direciona a você. Quando ela olha para você, você já sente se é um olhar acolhedor ou se é um olhar julgador ou um olhar de dúvida, um olhar de fofoca, você sente. A energia chega primeiro do que as palavras, não é assim? Depois, os filhos contra o pai. Então, gente, muitas vezes quando a gente fala, né, porque a gente não sabia, e a gente comenta com os nossos filhos sobre essa traição, os filhos acabam se posicionando. E da onde vem a nossa vergonha? De achar que para os nossos filhos a gente está fazendo algo errado, né? De escolher ficar nesse casamento, mesmo o pai tendo errado. Então, os filhos, e medo também de que esses filhos se voltem contra você. Então, é um movimento que traz muita vergonha, né? Do tipo assim, nossa, meu marido me traiu, meus filhos ficam falando que é para eu não voltar, porque foi falta de caráter, isso e aquilo, e mesmo assim eu aceitei ele de volta. Então, isso traz uma culpa, uma vergonha para dentro das nossas emoções, né? Da nossa compreensão. A outra é a expectativa de que você supere rápido demais. Então, você escuta muitas vezes, até mesmo do seu marido, viu? Mas você já me perdoou? Então, supera logo isso. Vira a página, né? Bola para frente. Não é bem assim. E isso te traz vergonha, porque você não conseguiu curar. Você ainda não conseguiu controlar as lembranças dessa traição. Você não conseguiu esquecer tudo aquilo que você viu, ouviu. E aí você se sente pressionada e envergonhada por não ter conseguido. Como se todo mundo conseguiu, menos você. Isso traz a vergonha. E a outra é a comparação também com a terceira pessoa e um conflito interno. O que isso quer dizer? Uma parte minha quer perdoar, ficar, e até mesmo, né, de uma forma errada, que eu já falei isso para vocês, voltar àquele casamento como era antes. Mas uma outra parte minha diz que isso é errado. Diz que isso eu não deveria fazer.
Principalmente se você traz consigo uma crença de que quem ama não trai, de quem traiu uma vez vai trair sempre, que traição não tem perdão, e aí você fica dividida. Isso pode ser um dos motivos pelo qual você se sente paralisada. Uma parte sua quer ficar nesse casamento, quer reconstruir esse casamento, e uma outra parte sua diz: não posso, não posso, eu sempre disse que não perdoaria. E aí fica nesse embate, lobo branco, lobo preto, não é assim? E aí você não consegue sair do lugar porque a dúvida paralisa. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo até agora? Então vamos seguir. Me conta aqui, o que você vai preferir escolher? Através dos olhos dos outros, né? Como os outros te veem, ou da sua própria felicidade? Isso a mulher sábia entende que é uma escolha. Através dos olhos de quem você quer viver? Dos outros ou da sua própria felicidade? Faz sentido isso? Olha só como uma fala, uma pergunta minha muda tudo. Muda o jogo. Verdade, Paulo. Por que eu estou vivendo a minha vida através dos olhos dos outros? Que se dane os outros. Que quem tem telhado de vidro, que atire a primeira pedra. Não é? Então, o que eu posso fazer para viver a minha própria felicidade? Através dos olhos da minha própria felicidade. Isso é uma escolha, tá? Porque, gente, se eu escolho não me curar, a vergonha não curada faz com que você se sinta cada vez menor, cada vez mais inferior. Não só a terceira pessoa, mas você se sente inferior ao seu marido, você se sente inferior a qualquer outra mulher que se aproxime de você. Tome cuidado para ver se você já não está nesse lugar de inferioridade. Parece que todo mundo é mais bonito do que você, todo mundo é mais inteligente do que você, todo mundo é mais esperta do que você. É um sentimento interno. Por mais que a outra pessoa fala, não, mas você é boa, você não consegue ficar com isso. Você sempre acha que os outros é melhor do que você. Então, isso pode ser um efeito dessa vergonha não curada, tá? A outra é travar nas decisões, que eu falei para vocês. Como uma parte minha que é uma coisa, uma outra parte minha que é outra, você nunca consegue se posicionar. Devo ficar ou devo sair desse casamento com clareza, com certeza, né? Com direcionamento. Eu sempre penso, se eu ficar, eu tenho dúvida. Se eu sair, eu tenho dúvida. Por quê? Porque isso nos paralisa. Inclusive, quando eu quero acreditar nesse marido ou não. Eu não consigo ter essa força, eu não consigo tomar essa decisão. Confio nele ou não confio nele? Depois, viver refém do julgamento, que eu já falei para vocês. Então, você tem que escolher. Você quer viver os olhos dos outros ou a sua própria felicidade? É a resposta aqui. Ficar sempre intermediando essa briga entre pais e filhos, porque você não é juíza, você é mãe. Então, do mesmo jeito que você é mãe, você também é esposa. E você precisa se posicionar. Como? Como que você faz isso? Você diz, aqui, esse assunto é de adultos. É de homem e de mulher. É de casal. Não é de família. Não é de pais. É de homem e mulher. E assim você isenta os seus filhos dessa responsabilidade, tá? É importante que vocês façam isso. E pior, né, gente? Que quando você não se cura dessa vergonha, você vai prolongando a sua própria cura, tá? Eu acho que esse é o mais tenebroso de tudo, né? De tudo isso que eu falei, o pior de todos é que você vai prorrogando o seu processo de cura e vai vivendo cada vez mais dentro da vergonha. E aqui, gente, tem uma fala que eu acho bem interessante, que vergonha é igual roupa apertada. Ela te mostra que está na hora de você trocar. Trocar do quê, Paula? Trocar de lugar. Porque esse lugar não é teu, mulher. Esse lugar não te pertence. Esse lugar de vergonha não é seu. Alguém aqui já saiu na rua com roupa apertada? Gente, é uma agonia, não é? Eu gosto de sempre estar muito confortável. Então, eu gosto de me sentir bonita, mas sempre confortável. Agora, quem aqui já vestiu uma roupa apertada, que parecia que dava, né? Quando acorda e não toma café, tá, beleza. Aí vai trabalhar, almoça, e aí quando chega depois do almoço, você vê que aquela roupa vai te apertando, te apertando. Quem nunca aqui abriu o botão da calça? Porque não conseguia sentar de tão apertada que aquela calça tava. Então, use essa analogia para lembrar disso. A roupa apertada é igual a traição. É para te lembrar que esse lugar não te cabe mais.
Tá na hora de você mudar. Tá na hora de você trocar de lugar. Porque esse lugar não te pertence. Esse lugar aí que você está se colocando, de menor, de inferior, de vergonha, de culpa, esse lugar não é seu. Esse lugar não te pertence, tá? Pare de ficar se encolhendo para tentar caber. Quem aqui nunca deitou na cama para tentar fechar o zíper da calça? Parem de tentar caber num lugar que não é seu. Anotem isso. Quem está aí com um caderninho de plantão, anotem isso que vocês vão ver. Quando vocês se curarem, como isso faz sentido. Uma simples frase, uma simples analogia como essa, como isso faz total sentido. Nunca mais tente caber naquilo que não é seu, tá? Desde a calça jeans, que a gente deita, né, muitas vezes, para poder fechar o zíper. A gente já fez muito isso quando era mais nova, né? Até mesmo dentro desse casamento após essa traição. E agora, a gente vai fazer um exercício para essa vergonha, tá? Uma reflexão para vocês já trabalharem essa vergonha. Mas antes desse exercício, eu queria chamar aqui a Cat da T27 para poder falar um pouquinho para vocês de tudo isso que eu estou falando aqui, sobre cura, sobre o adoecimento, sobre a vergonha, sobre confiança, na prática, né? Daquilo que ela viveu dentro da história dela no podcast das Mulheres Desvendadas. Então, vem para cá, dona Cat. Vem para cá para que essas mulheres possam te conhecer. Oi, minha querida. Olá, boa tarde. Tudo Meu nome bem, é Kate. dona? Tudo bem, tudo jóia. Que bom te receber aqui. A Cat é da T27 e eu queria, Cat, antes de te perguntar, você curou a dor da traição em 4 semanas? Sim, eu curei da segunda para a terceira. Na terceira consolidou, né? Mas começou assim, a virada de chave foi na segunda e depois consolidou na terceira. Gente, fica até o final da história da Cat, porque parece história de pescador. Porque o que ela vai contar, vocês falam assim, não sei se eu fico, eu não sei se eu saio desse casamento. Mas a história da Cat tem uma particularidade, uma não, duas, que a gente vai ter que contar, tá bom, Cat? Então, vai lá, conta um pouquinho há quanto tempo você está casada e como desenrolou essa traição antes da jornada. Eu estou casada há 33 anos, tenho 2 filhas já, mulheres feitas, né? Uma de 30 anos, outra de 29. Então, assim, eu achei que agora seria somente eu e o esposo, e de repente me veio tudo isso. Não esperava jamais, né? Tudo já tinha se passado, agora era hora de começar a viver a calmaria, né? E aconteceu, foi uma tempestade medonha na minha vida. Ele começou a me dizer que queria viver só, que queria sair de casa, e que não estava dando mais, e que a gente estava rusgando muito, e que queria. E eu insisti para ele ficar e tal. Eu falei, não, a gente vai reaver, a gente vai pensar numa coisa melhor, vamos lá, fala o que você quer que eu melhore, eu vou melhorar. E assim a gente foi levando por mais 6 meses. Mas chegou um dia que ele falou assim, olha, agora não dá. Eu não te amo mais. Eu não conseguia ficar longe de você para nada. Agora eu não quero mais nada. Eu vou embora. Nossa, gente, o meu mundo rachou. Eu queria abrir um buraco e entrar viva lá dentro e não sair mais. A Paula estava falando agora de vergonha. Eu senti uma vergonha, porque eu pensava assim, o que vai ser de mim? Que os meus familiares vão falar? Eu estou casada há tantos anos, vão falar assim, mas como assim, agora que ela fez 50 anos, ela vai acabar o casamento? E eu tinha uma vergonha, porque a gente era um casal muito elogiado, que a gente se dava muito bem, que a gente combinava demais, e que a gente conversava por olhares. As pessoas percebiam isso. Mas isso já não estava acontecendo mais, então eu tinha muita vergonha. Meu Deus, nossa, aquilo me corroía. Eu não dizia assim,
porque aconteceu com a minha irmã primeiro, né? Quando a minha irmã veio me contar que ela foi traída pelo meu cunhado, eu fiquei muito triste com ela, por ela, eu chorei com ela e falei assim, nossa, se uma coisa dessa acontecer comigo, eu ainda falei assim para ela, eu não vou te falar que eu não perdoo e nem que eu perdoo. Eu não sei o que pode acontecer comigo. Não sei mesmo, porque isso já havia acontecido com a minha mãe, né? E a minha mãe prosseguiu a vida fechada, não contou para ninguém, e depois de grande a gente percebeu o sofrimento que minha mãe passou. A gente era criança, não percebia muita coisa, né? Mas minha mãe sempre foi ali, né, pulso firme conosco, e era aquele general dentro de casa, e assim nós aprendemos com ela, né? Fomos para a vida desbravando. Então, quando meu marido falou que eu era muito grossa, nossa, você é muito grossa, você conversa com a gente, parece que está brigando. Eu não enxergava aquilo, porque eu fui criada assim, então para mim era natural. Eu sempre falo para ele, não, mas eu não estou brigando com você, é o meu jeito de falar. Ele falava, então muda esse jeito, porque é muito feio. As pessoas acham que você está brigando. E eu não dava ouvidos àquilo. E aí, na jornada, né, quando chegou na segunda semana para a terceira, aí eu fui vendo, né, aquilo tudo se encaixando. E eu falava, gente, não é que é mesmo? E ali, né, eu pude perceber. Mas me conta que você estava falando, que aí ele falou que não dava mais. E aí vocês se separaram. Sim, aí ele falou assim que ia pedir o divórcio, uma pressa para pedir o divórcio. Eu falei assim, gente, mas esse trem tá esquisito. Que pressa é essa para pedir divórcio? Não, eu quero pedir o divórcio porque eu não quero fazer nada antes de divorciar de você, eu não quero ser essa pessoa e não sei o quê. E aí eu comentando com a minha irmã, comentando com outras pessoas próximas a mim, a manicure, né, que é o lugar que a gente desabafa muita coisa. Ela falou assim, olha, pode procurar que você vai achar, aí tem coisa. E assim eu fiz, né, dei de mulher FBI e fui investigar. E o que eu não queria achar, eu achei, né? Então eu achei, então aí eu clonei o celular dele e quando foi chegando aquelas mensagens, aquelas coisas, nossa, que amargura! Que a minha boca amargava, eu sentia uma dor no estômago. Nossa, gente, é horrível, que dor. Pelo amor de Deus, não desejo para o meu pior inimigo essa dor. Então, aí eu peguei e falei assim, agora eu vou ter que falar com ele. E aí ele chegou em casa, assim, falando que queria sair de casa. Eu falei assim, você está só falando que quer sair de casa? Mas por que você quer sair de casa? Não, porque eu não gosto mais de você e já desgastou o casamento e eu quero ir embora, quero viver minha vida e você fica livre para viver a sua e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e falei para ele assim, eu sei por que você quer ir embora, eu descobri que você está com fulana e ela é sócia dele na empresa, né? Então, assim, foi muito difícil para mim, porque ela vinha na minha casa, eu ia lá, a gente se dava até bem, então foi muito difícil. E aí, quando eu vi que era com ela, mas quem te contou isso? Você tá louca? Eu falei, não, não tô louca, não tô louca. Aí eu recitava para ele as coisas que eu tinha, as mensagens que eu tinha ouvido e lido, né? Aí ele pegou e não se aguentou de vergonha. E no dia seguinte, quando eu saí para trabalhar, ele ficou em casa. Quando eu voltei, ele já não estava mais. Ele juntou as coisas dele todas e foi embora. E ali ele já mexeu com advogado e tal, e o divórcio saiu. O divórcio saiu, e depois de 2 meses para 3 que eu fiquei em casa sozinha, aí as minhas filhas pediram. Aí ele foi chorar com as minhas filhas, que estava difícil para ele as coisas, e que ele, né, deu tudo errado para ele, né? E aí ele queria voltar, não tava. Aí minhas filhas pediram por ele, para eu aceitá-lo dentro de casa. Eu falei, aceito, com uma condição. Falei para elas, eu não quero. Não quero, não quero. Eu já estava resolvida que eu não queria. Para mim, eu tinha superado, aí nisso eu tinha começado a fazer, né, a jornada,
E aí eu falei assim, não, aí eu me dediquei na jornada, e aí eu peguei e falei assim, não, agora eu estou bem, eu tinha uma dependência dele, e a partir de então eu já me estava bem, eu não precisava mais dele para resolver as coisas, eu me resolvia sozinha. E aí, quando ele pediu para voltar, aí eu impus muitas coisas. Eu falei, olha, vai continuar dormindo no quarto de hóspede, as coisas dentro de casa é tudo separada, não sou sua esposa mais, não lavo sua roupa, não faço isso, não faço aquilo. E ele aceitou tudo. E todos os dias ele ajoelhava e me pedia perdão. E começou a perguntar se eu casava com ele novamente. E agora estamos nesse dilema, né? Eu falei assim, olha, não vou, vamos primeiro ver se você consegue me reconquistar, vamos namorar. E a gente está assim, parecendo adolescente, né? Estamos namorando dentro da mesma casa, mas não temos relação sexual, até porque eu não me acho pronta para isso. Mas ele dorme lá no quarto dele, eu durmo no meu, ele continua com as obrigações dele, ele mesmo lava a roupa dele. E aí ele sempre me pergunta, mas você vai mesmo casar comigo? Eu falei assim, a hora que a papelada sair, que a gente sair a verbação do divórcio, aí a gente casa. Não, assim, Ok. loucura, loucura. Se eu contasse essa história, as mulheres iam achar que é a história de pescador, não é? Sim. Porque você foi o divórcio, tá na verbação do divórcio e vocês estão a papelada do divórcio nem foi consumada totalmente na verbação e vocês já estão Sim, namorando de novo. é. E Eu achava que eu não ia conseguir. como que você se vê? Eu me vejo assim, pronta para recomeçar, né? Porque eu não achava que eu ia dar conta, que eu não fosse perdoar. E eu perdoei, aquela mágoa, aquela dor saiu de mim. Hoje eu posso dizer que eu curei a dor da traição. A gente fica com algumas ressalvas, né? Alguns momentos a gente tem alguns gatilhos, mas são coisas assim que logo passa. Aquela mágoa eu não tenho mais, aquele negócio de ficar FBI no celular procurando. Hoje o celular já fica à vontade para eu mexer, eu tenho a senha. E eu falei para ele, ó, de vez em quando eu vou dar umas batidas no seu celular. Fique esperto comigo. Mas eu não vejo mais necessidade. Essa semana eu ainda pensei, Sim. né? Falei assim, vou dar uma Sim. olhadinha, ver se está tudo certo, porque ele ainda trabalha com a terceira pessoa. O mais difícil para mim é isso, porque eles têm um contrato de 10 anos e tal. Então, assim, ele trabalha com a terceira pessoa. Então, eu falei assim, de vez em quando eu vou dar umas batidas no seu celular. Você fica esperto comigo, você abre seu olho. Se eu achar que você está cambaleando, eu te passo a rasteira. Eu estou tão em paz que eu não vejo necessidade de olhar. Quem tem medo de perder você é quem? Quem está morrendo de Sim, ciúmes? Quem está morrendo de ciúmes? Aí eu vejo, às vezes eu pego ele, às vezes a minha sobrinha me liga, minha irmã me liga, aí o esposo dela está em casa, aí ele chega na ligação e pede para falar com ele, aí ele pergunta para o meu cunhado, e aí, como é que tá as coisas? Às vezes eu pego ele assim, falando, aqui em casa tá difícil, mas vai dar certo. A mulher, ele fala assim, a mulher tá fazendo um curso aí, que eu tô, de vez em quando eu vejo algumas aulas e a gente tá se acertando. Aí o meu cunhado falou para ele, não, esse curso é muito bom. Sim, era isso. Aí ele fala assim, não, a Kelly fez esse curso é muito bom, a Kelly mudou da água para o vinho, você vai ver que vai dar certo para você também. Então, assim, mas de vez em quando, quando ele se acha assim, em perigo, ele me abraça, ele joelha, torna a pedir perdão. De quando em quando, a cada uns 15 a 20 dias, ele faz isso. Às vezes ele acha que eu estou distante, Sim. que eu estou... Cat, deixa eu explicar para elas, talvez elas não estejam entendendo. A Cat é irmã da Kelly. A Cat fez a T27, a Kelly fez a T12. Então, Sim. a Kelly falou para a Cat fazer a jornada lógica dos relacionamentos. E foi isso que a Cat fez. A Kelly veio, se curou na turma T12 e a Cat veio e se curou na turma T27. O que ela está dizendo?
que como as duas mulheres passaram pela jornada e se curaram, os maridos, o marido da Kelly fala com o marido da Cat. Então, eles se conversam sobre a jornada. Como que as mulheres, né, fizeram as suas mudanças, fizeram as suas curas, e eles vão conversando também sobre todo este processo que elas viveram. Isso, gente, nunca tinha me acontecido antes. Quando a Cat abriu para me contar isso, eu falei, gente, não é possível. Ou seja, não só as irmãs se falavam, mas os cunhados também se falavam sobre esse processo agora de um novo casamento. A Kelly estava casada e continuou casada. Capaz até que ela venha por aqui por esses dias, né, Cat? Aí a gente conta a história de novo. E a Cat chegou a pedir o divórcio, né? Enquanto ela estava na jornada, saiu o processo do divórcio dela, e agora eles estão namorando com a documentação da separação. Então, assim, é algo que a gente fala, né, Cat? Talvez se tivesse vindo antes, teria mudado alguma coisa, mas cada coisa no seu tempo. O mais importante é que você se curou, o mais importante é que agora. Essa era a pergunta-chave que eu queria te fazer. Você se sente pronta para ficar ou para sair desse casamento? Apesar do divórcio, seja com esse marido ou com outro marido, você se sentiu curada e pronta para seguir? Sim, se ele não tivesse voltado a morar aqui dentro de casa, eu ia seguir minha vida. Mas eu acho que isso foi uma estratégia dele com as minhas filhas, porque eu estava me sentindo muito bem, muito confortável já, eu estava me sentindo assim que eu estava independente de todas as formas, sem nenhuma necessidade, nenhuma dependência, né? Afetuosa. Se ele tivesse continuado morando longe de mim, não teria pensado em reatar, não. Eu estava, mas agora, né, estamos aí, né, de namorico. Vivendo a melhor parte, né? É. Que é, porque assim, hoje a gente vê você falando, Cat, a gente vê o seu semblante, a gente vê a sua energia, né? Se você não tivesse falado nada sobre isso, ninguém saberia que você passou por um divórcio, passou pela traição, passou pelo divórcio e agora está vivendo esse momento, né? Eu acho que isso que fica. E enquanto você estava falando, eu fui vendo muitas mulheres falando aqui no YouTube como você estava contando a história delas. Exatamente o mesmo processo. Falou, nossa, ela está contando a minha história. Nossa, aconteceu isso exatamente comigo. Coisa boa. E outra então, coisa que essas histórias, que essa história, né, de dor, mas também de... Pode falar, Cat. Outra coisa que eu achei muito importante você falar, questão de grupo e questão de não falar na congregação onde a gente louva a Deus, né? Não quero que você conte para ninguém na igreja, porque nós fazemos parte de uma comunidade, né? Não contei para ninguém. Eu andei indo sozinha esse tempo que estávamos afastados, perguntavam por ele, eu dava uma desculpinha, e agora ele falou para mim, se eu tiver dele, e ele morria, e morre até hoje de vergonha. Então, a gente tem que ser sábia, realmente. Sim. Foi importante você pontuar isso, porque a gente fala disso na tese, porque a gente entende como a mente dos maridos funciona. Mas você trazendo isso na prática, né, ilustra aquilo que eu estou falando para elas. Cat, você teve dúvida para entrar na jornada ou não? Não, não tive. Principalmente que eu tive, assim, uma pessoa muito próxima a mim, né, que foi a minha irmã, e eu vi como ela se recuperou, e a minha irmã, por ela ser muito rígida, ela escondia muita coisa, e o dia que eu vi a minha irmã chorando, eu desesperei, porque a minha irmã não solta uma lágrima. Quando eu vi a minha irmã chorando, desabando, e que ela estava melhorando, eu falei, não, esse negócio aí é bom mesmo. Falei assim, esse daí não é trambique, não. Vamos fazer essa jornada. Que coisa boa, Cat. Eu agradeço imensamente por você ter vindo aqui, contado da tua história, né? E mais do que isso, que eu acho que é o mais importante de tudo, sabe o que é, Cat? Não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente transmite, é aquilo que a gente emite, porque sempre é o que o nosso coração está cheio. E eu acredito que você conseguiu aí transbordar e levar, né? Porque faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento, a contribuição. E eu acredito que você conseguiu fazer isso aqui lindamente, tocando o coração dessas mulheres e mostrando para elas que existe um caminho de solução com método, prática e repetição. Gratidão, viu, querida? Tomara que eu tenha ajudado elas. Eu que agradeço pela oportunidade. Amém, querida.
Um beijo, viu? Fique com Deus. Beijo. 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 Coisa delícia, gente. Delícia. Por essa história vocês não esperavam, hein? Não esperavam. Não esqueçam, assim como a Cat, que trilhou todo esse caminho, né, de superação, não deixem de se inscrever para nossa imersão somente nessas datas, 100% online gratuito, com material, com conteúdo, que, gente, vocês pagariam muito caro por isso numa terapia tradicional. E eu estou trazendo isso para vocês de uma forma gratuita. É o maior evento do Brasil. Então, não percam essa oportunidade, tá? Quero trazer aqui para vocês agora um exercício prático. Presta atenção nisso aqui. Qual é o exercício? Eu vou usar essa imagem aqui, ó, para vocês verem. O que é essas caixinhas aí, Paula? Pois é. Cada coisa na sua caixinha. Eu quero que vocês levem esse aprendizado com vocês. Cada um com a sua caixinha. Ó, a primeira caixinha lá em cima é o que é do seu marido. O que é do seu marido, coloca tudo lá dentro, fecha e devolve para ele. As mentiras dele, os motivos que ele teve para te trair é dele. Isso não é seu, isso pertence a ele. Coloca tudo dentro daquela caixinha, fecha e deixa com ele. A segunda caixa é a caixa da terceira pessoa. Também não é seu. Essa caixa não te pertence. Então, aquilo que a terceira pessoa fez, aquilo que a terceira pessoa te fez sofrer, aquilo que a terceira pessoa quis para estar no seu lugar, para ocupar o seu lugar dentro do casamento, né? Põe tudo dentro dessa caixinha e deixa com ela. Cada um vai ser responsável pelas suas atitudes. Lembrem-se disso. Então, cada um fica com a sua caixinha. E essa caixinha que está aberta é a sua caixinha. Essa é a caixinha que você cuida. Essa é a única caixinha que você pode cuidar. Você cuida da causa raiz, você cuida da sua segurança, você cuida da sua autoestima, você cuida da sua confiança, você cuida das suas decisões. É a única caixinha que você tem o poder de cuidar. Então, cada um precisa cuidar da sua caixinha. A traição, ela faz isso com a gente, ó. Essa é uma outra imagem. A traição é como se fosse essa sujeira no espelho. Eu vejo a minha imagem refletida, mas é tudo muito embaçado, é tudo muito escuro. E quando você até pode se achar essa mulher, né, com vergonha, essa mulher com culpa, é isso que mostra esse espelho sujo. É o trauma. É o trauma que está sendo refletido. Aonde foi que eu errei? Eu não merecia passar por isso. Esse espelho sujo que você está vendo. Mas quando você se cura, o espelho volta a ficar limpo. E é aqui que você volta a enxergar a sua própria luz. Nesse momento, é o que a gente chama de ser uma essência mulher. Ser uma mulher sábia na nossa relação. Saber com certeza, com clareza, com firmeza, dizer sim, sim e não, não. Este é o processo que a mulher sábia faz quando ela se cura da dor da traição. É ter tudo muito claro, tudo muito aparente. E é isso que curar a dor da traição traz para nós. É a gente se olhar e a gente realmente se reconhecer. Pura luz, essência, pura sabedoria, porque é isso que nós somos. Por isso, mulher, não aceite nada menos do que isso. E nessa imersão, se você não vier para essa imersão agora, mulher, você vai vir quando? Mulher que se ama, se prioriza. Se você não vier agora, quando você vai deixar para vir e olhar para a sua cura? Limpar esse espelho sujo que está aí. Você vai esperar uma nova traição acontecer? Você vai esperar adoecer? Você vai esperar que esse marido peça o divórcio e saia de casa? O que você vai esperar de pior ainda acontecer na sua vida para você vir para essa imersão? Então, vem comigo para você poder aprender esse caminho de como você cura a dor da traição, como você aprende a trazer a sua autoestima de volta, como você lida, né, com a confiança, com essa nova confiança que precisa ser criada, se é que vale a pena confiar de novo ou não. Como é que eu lido com o arrependimento, com os filhos? Como é que eu tenho mais clareza, firmeza nos meus posicionamentos, né? Como eu tiro de mim
as minhas próprias inseguranças, porque as lembranças da traição trazem isso para mim o tempo todo, né? Mexem com a minha identidade, de quem eu sou. Tudo isso eu vou trazer para vocês lá dentro da nossa imersão Superando a Traição. Se inscrevam, o link está aqui abaixo desse vídeo, também está aqui nos comentários, e quem está aqui no Instagram, o link está aí na aula ao vivo para vocês, tá? E eu encerro com essa frase que você vai precisar escrever em letras garrafais, assim, ó, para você não se esquecer. Essa traição não define você. A traição está sendo uma história, uma passagem. Você está passando pela história da traição, mas ela não é você. Essa traição não te define. Você é luz, você é força, você é coragem, você é puro amor. Você não é essa traição. Não percam, eu espero que vocês estejam gostando dessa aula, que essa aula esteja nutrindo vocês. Os 4 pilares: corpo, mente, alma, que é as nossas histórias, aquilo que é inconsciente, e a nossa energia. Gente, vocês viram a energia da Cat? Vocês falam que aquela mulher de 50 anos passou pela dor da traição, passou pelo divórcio, e estava aqui falando para vocês que, além de se curar, ainda está de namoro com esse marido, que agora é um novo marido, que se ajoelha, que pede perdão, e que agora é ele que tem medo de perdê-la? Presta atenção, gente. Queridas, beijo no coração de vocês.